E aí, galera do Tendência, aula de Biologia com a professora Ana Lia para o segundo ano e o conteúdo Briófitas, aula 2, reprodução. Amorzinhos, no primeiro vídeo a gente viu os detalhes gerais das briófitas, as características gerais das briófitas, e agora a gente vai entrar na reprodução, que talvez seja a parte mais complexa, mas nem é tão complexa assim, é lógico. E eu normalmente explico esse slide aqui, só que eu prefiro construir com vocês. Se a gente tivesse em aula, a gente faria no quadro, então aqui não vai ser diferente. Então eu quero que tu vá acompanhando e daí depois tu faz a tua própria versão. Qual que é o detalhe, gente? Nós falamos que a reprodução das briófitas dependem da água. Você já anotou isso, porque isso é fundamental saber e cai em tudo que é vestibular, inclusive nas nossas provas. E eu já te falei também que as briófitas, elas são basicamente, se a gente ampliá-las, formadas de rizóide, cauloide e filóide. E aqui estão as duas plantinhas, tanto uma quanto outra, duas briófitinhas. Agora, gente, o fato interessante na reprodução é que elas, assim como os animais mais complexos, elas fazem reprodução sexuada. E essa reprodução sexuada é com a presença de gametas. E esses gametas as briófitas, elas são seres dioicos, o que significa que existem briófitas musgos que são macho, existem briófitas que são fêmeas. Assim como plantas superiores, nós veremos, por exemplo, maracujá. Maracujá é uma planta dioica. Tem pés de maracujá que só dão flores macho e outras flores, só pés com flores fêmeas. Assim como existem plantas monóicas, que têm os dois sexos. Nesse caso aqui, elas são dioicas. E o que a gente vai entender? Que essas plantas, essa partezinha aqui, produz gametas. Por eles produzirem gametas, a gente chama de gametófitos. São as plantas chamadas gametófitos por produzirem gametas. E como são dioicos, umas vão produzir gametas masculinos e outras vão produzir gametas femininos. Observaram aqui que eu desenhei? Esses gametinhas aqui, ó, são chamados de anterozoide, muito parecido com espermatozoide. Só que vocês estão vendo que eles são uma bolinha duplamente flagelada. Então, o anterozoide é o gameta masculino, produzido pelo gametófito masculino. E o gametófito feminino produz um que se chama oosfera. E a fecundação desses dois vai gerar uma coisinha que a gente já vai ver. Qual que é o detalhe, gente? Como é que esses anterozoides, a oosfera fica que nem ali como se fosse uma mulher, tá? Dentro do gametófito feminino. E os anterozoides que saem aqui do masculino e vão até o feminino. Aí que entra a água. Como é que eles vão? Se eles têm uma caudinha para nadar, eles vão voando? Não, eles vão nadando na água. E por isso que está essa grande verdade que a reprodução das briófitas depende da água, para que esse gameta masculino consiga chegar até o gameta feminino. Normalmente eles estarão aqui alagados e aí é fácil o transporte de gametas masculino para o feminino, beleza? Só que qual é o detalhe, gente? A gente está acostumado que quando tem a presença de, se fosse, no caso de um animal, espermatozoide e óvulo, surgisse um novo ser. Nesse caso, a fecundação faz com que surja uma estrutura. Então, aqui no gametófito fêmea, eu vou desenhar ele novamente para ti, ó. Esse gametófito fêmea, ó, que foi fecundado pelo anterozoide que veio a partir da água, né? A sua oosfera foi fecundada. O que vai surgir daí? Vai surgir uma estrutura, que é o que a gente chama de cabecinha de dinossauro simpaticamente. Essa cabecinha de dinossauro que é formado se chama esporófito, certo? Então, na verdade, o que se forma é uma estrutura a partir do gametófito feminino que continua igual. O gametófito masculino nunca vai ter esporófito, né? Assim como um homem nunca engravida.
E o gametófito feminino, sim, vai ter o aparecimento de esporófito se for fecundado. Se o gametófito produz gametas, adivinhem vocês o que o esporófito produz? Produz esporos. Então, essa cabecinha de dinossauro que não tem esse olhinho, mas eu acho muito lúdico colocar, aqui a partir dessa abertura ele vai produzir esporos. E esses esporos vão chegar na terra úmida, ali na rocha, que eles estão se desenvolvendo, e adivinha no que vão se transformar? Num novo gametófito. Aí que surge a formação de um novo ser, a partir da presença desses esporos. Então, meus amores, se vocês estiverem reparando, isso é muito semelhante a uma coisa que a gente já estudou antes. O que? Lá a reprodução das águas-vivas, que se chama alternância de gerações. Eu posso dizer que isso aqui é um tipo de metagênese, que costuma cair nos vestibulares. Qual é a semelhança das briófitas com as águas-vivas? O fato de ter uma fase com reprodução sexuada gera uma estrutura e essa estrutura vai gerar esporos e esses esporos geraram um novo ser a partir de reprodução assexuada. Então, olha que interessante o fato dessa reprodução ter duas fases. O anterozoide fecunda a esfera, gera esporófito, o esporófito produz esporos, assexuadamente surge um novo ser, que assim vai continuar o ciclo, assim como vai surgir gametófitos masculinos e femininos. Uma pergunta bastante frequente: qual é a fase permanente do musgo, das briófitas? Ou seja, qual é a parte que eu sempre vejo? O esporófito ou o gametófito? O gametófito é a parte permanente, porque o esporófito só aparecerá no momento da fecundação. Isso se pergunta demais, até porque a gente vai comparar lá com as samambaias depois e aí tem uma pequena diferença. Eu não posso dizer que é só essa a principal diferença entre a reprodução das samambaias e aqui dos musgos. E outro detalhe para finalizar essa aula, em relação àquelas questões de ser diploide e haploide. Vamos pensar no ser humano. A gente sabe que o espermatozoide masculino, só pode ser masculino, o espermatozoide ele tem 23 cromossomos, o óvulo tem 23, a fecundação gera um zigoto de 46. Para a gente representar isso, a gente fala que o espermatozoide é N, o óvulo é N e o zigoto, e assim como todas as outras células que são formadas, são 2N, diploides. E os gametas são haploides. Vamos ver como que acontece aqui nas briófitas? O anterozoide, ele é como o espermatozoide haploide, então a gente chama de N, né? Haploide. E a osfera também é N e, portanto, haploide também. Beleza? Agora, é uma coisa meio óbvia. N mais N, a partir dessa fecundação, vai gerar o quê? Um esporófito que é 2N. Diploide. Ana Lia, até aí tá tudo bem. Não vimos nenhuma diferença. Agora, retomando lá os teus conceitos de divisão celular do primeiro ano, a gente vai lembrar o seguinte. Vamos pensar o seguinte, como que era o processo de produção de gametas? Qual é o processo que o ser humano faz, todos os animais fazem para produzir espermatozoide e óvulo? Meiose, que uma célula 2N formam células N. E para a gente se multiplicar células normais do nosso corpo? Mitose, em que células diploides, 2N 46, formam células diploide 46. Se tá com dúvida, olha ali, ó, as aulas do primeiro ano, mitose e meiose, estão todas aí para ti também, que a gente tá dando justamente esse conteúdo. Principalmente ali, introdução, mitose e meiose, fala tudo isso bonitinho. Agora vamos pensar o seguinte, olha que interessante, aqui tem uma diferencinha. Quando acontece a fecundação, o esporófito vira 2N. No entanto, quando ele vai produzir esporos, ele realiza o processo de meiose, certo? É isso que o vestibular vai perguntar, é isso que minhas provas vão perguntar. Nessa produção, ele é um ser 2N que fez meiose para produzir esporos. Então, eu deduzo que se ele era 2N e cortou ao meio, esses esporos serão
N serão haploides, ok? Porque ele fez meiose para a produção desses esporos. Só que olha que interessante, esses esporos originaram o gametófito assexuadamente, sem fecundação. Se ele produziu assexuadamente, sem reprodução, o que significa? Que um desses esporos, que era N, gerou um ser sem fecundação. Então, o gametófito também será N. Então, olha o que a gente aprendeu nessa aula. Os gametas são haploides, N. Eles fecundaram, formaram um esporófito 2N, diploide. Esse esporófito fez meiose, produziu esporos N, haploide. Esses esporos fecundaram e produziram um gametófito que também é N, haploide. Então significa que o gametófito é haploide. Ai, Ana Lia, mas se o gametófito é haploide, que processo ele utilizou para produzir a osfera e o anterozoide? Se ele é N e produziu células que são N, como ele. Então, eu já deduzi que ele realizou mitose para gerar esses gametas, porque ele era haploide e produziu células haploide. Então, o resumo, gente, para a gente concluir e ficar bem bonitinho aqui para ti, é o seguinte: o gametófito, que é o permanente, ele é N, haploide. Aí ele fez mitose, processo de mitose, e gerou os gametas, que é o anterozoide e a osfera, que também serão haploides, N. Esses gametas fecundaram, fecundação dos gametas, que significa N mais N, e gerou o esporófito, que é a cabecinha de dinossauro que a gente chama, que nós dizemos que ele é diploide 2N. Esse esporófito, por sua vez, fez meiose, produziu esporos, que são N, e esses esporos se transformaram no gametófito N e assim sucessivamente. O que é muito comum nesse esqueminha aqui, ó? Aparecer esse esquema para ti, faltando alguma das partes, e tu dizer que processo está acontecendo aqui, é meiose ou é mitose. Aqui o gametófito é haploide ou diploide. Os gametas é haploide ou diploide. Lembrando que N é haploide, 2N é diploide, beleza? Então eu posso dizer que a parte permanente dessa planta é uma estrutura haploide, uma coisa não muito comum, porque a gente sabe que as estruturas haploides no mundo animal, elas são gametas, essas estruturas temporárias que uma depende da outra para gerar vida. E aí não, a gente tem um ser vivo inteirinho haploide, beleza? Fechou? E se tu for ver aqui, ó, o esqueminha de ciclo de vida que tá mostrando nesse esquema, tá mostrando justamente isso, ó. Um gametófito, aqui ó, começando, deixa eu ver, aqui ó, gametófito masculino, um gametófito feminino, o anterídeo, a parte que produz os anterozoides, a água bateu ali, chegou na osfera, produziu o esporófito cresceu, que é a cabecinha de dinossauro 2N, fez meiose, produziu esporos, esses esporos vão chegar na terra, vão chegar no lugar úmido e produzir novos gametófitos que vão continuar o ciclo, beleza? E se tu voltar aqui, aí a gente entende por que ele tá dizendo que aqui é o gametófito feminino, gametófito esporófito, e aqui tá mostrando ó, as cabecinhas de dinossauro, e ainda diz, ó, esporófito 2N e gametófito N. Beleza, gente? Fechou, é isso aí, vimos briófitas, agora as pteridófitas vão ficar facinho.